O agro tem no cooperativismo um grande aliado. Afinal, nada se produz sozinho e a colaboração entre os produtores, acabam formando cooperativas. É um tema que deve ser incentivado e promovido. Hoje, uma entrevista imperdível com mais detalhes e informações e como o Brasil atua nesse setor. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoni. Luciana Martins, CEO do Grupo Conecta, escritora, conselheira, palestrante e mentora do agronegócio. Seja muito bem-vinda, Luciana. É um prazer recebê-la aqui novamente. Prazer é todo meu, Joyce, principalmente para falar isso, é um tema tão importante. Eu tenho verdadeira paixão durante meus 20 anos aí de carreira dentro do agronegócio. Obrigada. Exatamente, o cooperativismo representa muito do agro, As cooperativas são responsáveis por uma parte significativa da produção, beneficiamento e comercialização de alimentos. São mais de 1.000 cooperativas instaladas no país, respondendo por 55% dos grãos produzidos. Luciana, como as cooperativas se tornaram responsáveis por 55% dos grãos produzidos em todo o país? A gente vê que aí que a união faz a força, ninguém cresce sozinho, Isso. Essa representatividade não está só na produção, mas ela também está na comercialização de insumos. Então, você percebe que as cooperativas, elas estruturaram um modelo coletivo. E nesse modelo, ele dá acesso tanto à parte de tecnologia no campo, como também à parte de insumos, armazenagem, crédito, comercialização de forma integrada. Então, além de hoje as cooperativas serem 55% responsáveis pelos grãos produzidos, elas também são responsáveis por 50% dos insumos que são comercializados dentro do agro. Seja químico, fertilizante, insumos no geral que são necessários para a agricultura funcionar. Então, hoje, o que a gente vê é uma nova fase, assim. Além dessa escala produtiva, que é muito importante, elas entram muito nessa parte de inteligência de mercado, entendendo não só a parte porteira para dentro, mas também a parte de varejo, porque elas estão escalando muito na parte de industrialização. E o que faz aí, promove o crescimento do cooperativismo no Brasil? É o crescimento do agro? É o modelo que deu certo e, consequentemente, acaba crescendo mais? Isso, o cooperativismo, historicamente, ele sempre cresce em momentos de crise. E isso é histórico, também que a gente está vendo isso agora, o agronegócio passando por momentos desafiadores, as cooperativas sendo um dos melhores soluções como parceiros aí para o agro. Por que se cresce em momentos de crise? Justamente porque essa confiança mútua de que ali o cooperado pode depositar a sua safra, ele tem certeza de que vai ser muito bem gerida, ele tem certeza de que se ele comprar esses insumos, ele vai ter o crédito. Então, esse crescimento ele tem sido impulsionado nos últimos anos justamente pela profissionalização dessas cooperativas que gera essa confiança no cooperado. Então, no contexto, para você ter uma ideia, hoje eu faço um trabalho muito de Growth Partner, que é a aceleração de crescimento. Essas cooperativas, elas estão desenvolvendo software, soluções, trabalhando com inteligência artificial, Joyce, para acelerar a participação cada vez mais de market share e se tornar ainda mais representativa. E esse faturamento ele vem apresentando. Ontem, por exemplo, eu estava numa reunião de conselho de cooperativa e a cooperativa falando, Lu, a gente vai crescer mais de 35% esse ano. Um ano extremamente desafiador, um crescimento desse que a gente tem que aplaudir, Que você falou, olha, foi um trabalho muito bem feito de credit score, foi um trabalho muito bem feito com cooperados. Nós já voltamos a falar do assunto de hoje, agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. Olá, Joyce, é um prazer estar aqui novamente com você e com os nossos telespectadores. Bom, estamos vivendo semanas agitadas, PEC da blindagem, lei da anistia, enfim, o Congresso está em polvorosa, Vimos agora, ontem e anteontem, que
a PEC da blindagem, né, que os deputados fizeram covardemente, em vez de enfrentar o problema do STF de frente, eles se blindaram com um projeto de emenda constitucional, né, onde para o deputado ou um senador ser processado teria que haver a aprovação, né, da respectiva casa, se for deputado da Câmara, se for senador do Senado. Isso é um excesso, né? Porque pode dar guarida aí a vários crimes de corrupção e outros, enfim, e é uma distorção, é um excesso. O Brasil é o país dos extremos, né? Temos o Supremo Tribunal Federal, que não respeita a imunidade parlamentar, não respeita o direito à opinião dos parlamentares e nem do cidadão, um Supremo que legisla, interfere toda a ordem legislativa, e essa reação da Câmara foi extrema, né, no sentido de blindar os parlamentares, mas o Senado agora, na Comissão de Constituição e Justiça, fulminou essa PEC por unanimidade. Então, quer dizer, não vai acontecer, pelo menos, com o texto que está previsto. Temos aí as discussões com relação à lei da anistia, ampla e restrita ou só uma dosimetria. O que é a dosimetria? A dosimetria é a fixação da pena. Quando o juiz fixa a pena e ele analisa, ele dosa o volume, o tempo de pena. Então, muitos estão defendendo que seja só uma redução das condenações e tem a discussão da imunidade ampla e restrita, enfim. Vamos ver os desdobramentos disso. Mas temos algumas situações aí interessantes. Estamos falando de uma reforma administrativa. Se o Brasil fosse um país sério, a primeira reforma que teríamos feito seria a administrativa. Por quê? A arrecadação do Brasil, o Brasil é uma das maiores cargas tributárias do mundo. E com esse governo tem incessantemente corrido atrás de maiores tributações, maior carga tributária. E nós vimos no ano passado, por exemplo, tivemos um aumento real descontado a inflação de quase 10% da arrecadação federal. Isso é um absurdo. Foi o maior aumento desde que essa série é medida. Em 30 anos foi o maior aumento. Então, não falta dinheiro ao governo. O governo gasta mal. Nós temos o judiciário aí que custa 1,6% do PIB, que é o maior do mundo, né, em países grandes. Se não me engano, só El Salvador supera, que é um PIB ínfimo, né? Então temos mordomias na Câmara, no Senado. Vimos o Senado com um pacote de aumentos que vai custar bilhões nos próximos 5 anos. Então, sem uma reforma administrativa, não há arrecadação tributária que chegue, que dê sustento a esta máquina de moer dinheiro que é o governo federal, e o legislativo e o judiciário também. Então, a reforma administrativa seria muito bem-vinda. Não acredito que passe, e pelo menos em termos que beneficiem o Brasil, né, o contribuinte e a população. Porque não é interesse dos políticos cortar na própria carne, diminuir mordomias, diminuir aumentos, salários acima do teto, né? Falamos isso no final do ano passado, 40 mil salários acima do teto, isso é um absurdo, né? Bilhões de reais jogados fora em mordomias e grandes benefícios para funcionários públicos. Então, a reforma administrativa seria muito bem-vinda. Agora, acho difícil que passe pelo menos uma reforma que beneficie o Brasil e os contribuintes. Vimos um outro absurdo: o governo quer tributar as letras de crédito ao agronegócio em 7,5%. Como falei há pouco, sem uma reforma administrativa, dinheiro nenhum chega. E o governo já não vê mais onde aumentar os tributos, agora foi em cima das LCAs. Isso impacta diretamente o agronegócio. Por quê? Nós vemos que o agronegócio não tem fontes de financiamento suficientes, né, para suas necessidades. O plano safra é ínfimo perto das necessidades de custeio do agronegócio. Nós temos uma concentração muito grande no Brasil de bancos, em que meia dúzia de bancos dominam o mercado, então impõem as regras com juros altíssimos. Nós temos o juro mais alto do mundo, estamos com a Selic em 15% ao ano. Quer dizer, então, além dos bancos ficarem mais restritivos com relação à concessão de crédito, quando concedem, o juro está na estratosfera. Então, quais são as alternativas? Fundos e outras modalidades que a maioria do mundo usa. Os fundos são os maiores financiadores da economia, ao contrário do Brasil, onde aqui a participação dos fundos é ínfima. Então, tributar as LCAs, que são uma fonte de financiamento para o agronegócio, porque também são criados fundos
com as LCAs para investimento no agronegócio é um tiro no pé. É mais uma forma de restringir e encarecer o crédito ao agronegócio. Quer dizer, não dá para entender a política desse governo, onerando sobremaneira o setor produtivo, nunca pensando em redução de custos, até onde isso vai, né? Estamos com inflação em alta, juros, como eu já disse, na estratosfera, carga tributária em alta também, e quando vier a reforma tributária vai ser pior ainda, principalmente para o agronegócio. Então, é uma série de medidas desastradas que esse governo vem tomando e precisamos nos manifestar, precisamos mostrar a inquietação, principalmente do setor produtivo, levar essa inquietação aos parlamentares. A Frente Parlamentar do Agro já está trabalhando em algumas questões, como a reforma administrativa e também a questão da tributação da LCA, mas isso precisa ser feito de forma mais vigorosa, mais decisiva, porque senão o agro do Brasil ficará cada vez mais prejudicado. O nosso produtor rural, nosso empresário do agro já enfrenta tantas barreiras climáticas, enfim, e agora ainda tem que lutar contra o Estado, que faz de tudo para que o agronegócio não dê certo, mas felizmente os nossos produtores são competentes, temos o melhor agro do mundo, a melhor tecnologia, e cada vez o agro está melhor, apesar da interferência do governo. Muito obrigado, Joyce, foi um prazer falar com vocês, um ótimo final de semana a você e aos nossos telespectadores. Democracia é poder escolher, mas escolher sem ter acesso a informações claras e honestas é escolher de verdade? Para que o Brasil seja um país mais livre a partir de 2026, precisamos levar a verdade dos fatos a um número ainda maior de brasileiros. É por isso que vem aí a Oeste TV, mais uma plataforma para ajudar a espalhar informação de qualidade a cada vez mais gente. Mas para que isso se torne realidade, precisamos chegar a 120 mil assinantes. Contamos com você. Faça parte dessa história. Seja um assinante da Revista Oeste. Oeste, independente. Essencial. O Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Ô, Luciana, e qual que é a diferença aí entre a cooperativa, né, falando aqui especificamente da agropecuária, que é o nosso tema, e uma empresa privada, também tradicional do setor? Isso, muitas pessoas têm até muita dificuldade sobre isso, de entender, né? Por que cooperativa, por que não SA? A empresa privada, ela tem como objetivo o lucro no final da sua operação para o acionista. A cooperativa não. A cooperativa, primeiro, ela tem como objetivo gerar valor naquele produto que o cooperado faz e depois ela faz a redistribuição de resultados. Então, a ideia é que essa cooperativa, ela sempre trabalhe em função do cooperado. Tudo aquilo que sobra não é lucro, são sobras. Vai retornar para o bolso do cooperado. Então, você vê cooperativas distribuindo aí 60 milhões de sobras, 30 milhões. Aí você fala, nossa, que fantástico esse sistema. Se é um sistema, se são cooperativas que têm governança, Joyce, é assim, o melhor dos mundos. Não só na agropecuária, mas em todas as outras cooperativas de crédito. Por quê? Porque essa diferença entre a empresa privada e a empresa e a cooperativa, ela está justamente no propósito. Por que elas foram criadas? A cooperativa, ela visa sempre essa rentabilidade do cooperado, trazer esse cooperado para o próximo. Ô Lu, e o que significa para o Brasil ser reconhecido aí como uma das experiências mais bem-sucedidas do cooperativismo agropecuário no mundo? Isso é muito importante para nós. Tem até algumas empresas que eu sou conselheira e falam assim, nossa, Lu, o cooperativismo aqui mudou,
o nosso faturamento. Aonde mais tem cooperativa no mundo que a gente vai colocar os nossos produtos dentro de cooperativa? E eu digo para eles, calma, que não é assim. Nem em todos os lugares do mundo as cooperativas funcionam como as cooperativas brasileiras. Nós crescemos, Joyce, na dor. Então, houve um momento que as cooperativas não tinham governança, muitas cooperativas entraram em liquidação judicial, deixaram cooperados em situações difíceis, e elas foram aprendendo que era preciso fazer gestão, era preciso ter governança, processos muito bem estruturados, para evitar esses riscos. E aí, ela começou uma missão de digitalizar, de encontrar processos efetivos, de encontrar mercados para aquilo que ela industrializa. E é interessante porque essas indústrias hoje, vamos pensar, Joyce, de tudo que se comercializa no Brasil, 50% é feito hoje por dentro de uma cooperativa. Toda a comercialização passa por dentro de uma cooperativa. Aí, quando você fala do mercado de insumos, as cooperativas elas representam mais de 33% de tudo que é comercializado, seja defensivo, seja sementes, seja fertilizantes, implementos. Ela se tornou um elo muito importante para a indústria. A indústria precisa desse acesso de mercado para chegar no produtor. Então, para o mundo, igual você me perguntou, quais são as experiências bem-sucedidas? Hoje ela se tornou referência tanto no processo de originação de grãos, quanto de comercialização de insumos, quanto de geração de valor, quando ela pega esse grão e transforma ele em um produto de alto valor agregado, seja através do óleo, seja através da ração, né? Ela consegue, com as suas indústrias, ou proteína, né, animal, tantas outras coisas que as cooperativas fazem. Hoje, a grande maioria dos frigoríficos, laticínios, indústrias alimentícias estão dentro das cooperativas. Ela descobriu esse sucesso. Em poucos lugares do mundo, Joyce, isso existe. Você colocou aqui, né, cresceu na dor. Quando se cresce na dor é mais difícil, claro, mas o aprendizado com certeza é bem melhor e é para sempre. Ô Luciana, e os desafios relacionados aí à volatilidade de preços, custos, clima, tudo isso, como acontece numa empresa tradicional, acontece nas cooperativas também, e enfrentam, e são desafios que precisam ser aí enfrentados, né? Muito, muito. E esses desafios, eles impactam diretamente no resultado do produtor e também no resultado dessa cooperativa. O que elas têm feito? Os desafios eles estão aí para todas as empresas, não tem como você fugir disso, mas as cooperativas elas têm tentado integrar aí tanto a parte de inteligência de dados, uma análise preditiva melhor para ajudar na parte do clima. Então, ela faz isso já via inteligência artificial. E um ponto-chave, Joyce, você fala assim, Lu, que hoje você vê que as cooperativas conseguem se diferenciar nesses desafios e a forma com que eles estão lidando com os desafios. Está muito voltada, Joyce, como as cooperativas estão gerindo os riscos comerciais, com análise de crédito mais estruturada. Hoje elas têm linhas de crédito que são melhores para os produtores, então automaticamente os produtores vão mais nas cooperativas para captar recurso para financiar a safra. Então, essa é uma das principais frentes aí que as cooperativas têm trabalhado, e com todos esses ajustes, ela está fazendo aceleração estratégica com as cooperativas. Tá? Ela está, primeiro, estruturando os processos para crescer ainda mais. Pausa rápida aqui no programa para um alerta importante. Se você sente dores constantes nas articulações, nos joelhos, nas costas ou nas mãos, atenção! Não é normal conviver com dor
todos os dias. E por mais que digam que é coisa de idade, isso não é verdade. A dor mostra que seu corpo está pedindo ajuda e hoje você pode fazer algo para ele, não é mesmo, César? É isso aí, Caute. Tem muita gente que já nem lembra como era viver com disposição. Acorda cansado, dorme mal, evita sair de casa porque tudo incomoda. E pensando nisso, a Vitae Gold desenvolveu o Vitae 7 em 1, que é um suplemento natural que reúne os 7 compostos mais eficazes no combate às dores e inflamações, todos com comprovação científica, Caute. É isso aí, olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa cápsula onde tem magnésio, cúrcuma, colágeno tipo 2 e outros ativos que trabalham juntos e eles ajudam a desinflamar, a proteger as articulações e reconstruir as cartilagens. Uma fórmula pensada para quem quer mais mobilidade, mais conforto e mais qualidade de vida. E você sabe como é, né? Quando a dor começa a diminuir, o corpo responde, a disposição volta, o sono melhora, a energia aparece, não é milagre, é ciência, é constância, é cuidado com você. Ligue agora para 0800 291 2200, vou repetir, 0800 291 2200, 100 primeiros que ligarem garante 70% de desconto, frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes sem juros, Cauti. E ainda tem um presente, ligando agora você leva um relógio inteligente de brinde, isso mesmo, um relógio com monitoramento de saúde, batimentos cardíacos, qualidade do sono e outras funções para acompanhar o seu bem-estar no seu dia a dia. Como que o cooperativismo ele ajuda aí o pequeno produtor, principalmente em momentos de crise, como você colocou, né, crise econômica, climática? Isso, se a gente pensar o seguinte, Joyce, que essa força coletiva, o pequeno produtor sozinho, ele não vai conseguir, principalmente num ano com um alto índice de juros, então eu tenho uma taxa de juros muito alta, eu tenho uma captação de recursos escassa, ele sozinho ele não vai acessar um crédito competitivo, ele sozinho não tem capacidade de ter uma armazenagem adequada, de repente não consegue acessar mercados internacionais para exportar, para comercializar com uma margem melhor, que dirá processar e gerar valor no grão dele. Então, a cooperativa ela precisa fazer parte de um sistema que ampara isso, que reduz a exposição de risco dele, que melhore a eficiência dentro da propriedade dele. Então, vamos pensar, hoje, o que eu mais faço é ferramenta que vai permitindo que essa cooperativa vai se tornando mais assertiva com o produtor. Tanto estratégia específica para ajudar a atravessar essa crise, como também planejamento para o essa crise vai passar, Joyce. É momentânea, passageira. A gente sabe que o agro de 7 em 7 anos a gente vive um balanço. E é isso que as cooperativas estão fazendo. E os pequenos, em cooperação, acabam se tornando grandes, né? E o cooperativismo, inclusive, ajuda, né, Luciana, a reduzir a desigualdade no campo, combater a pobreza. Muito. As cooperativas, elas têm um estudo muito interessante, Joyce, que onde você tem uma cooperativa, você tem um índice de desenvolvimento humano mais elevado do que onde não se tem um sistema cooperativista agropecuário. Então, o que é isso? É uma inclusão produtiva, é uma dignidade melhor econômica, porque aquela cooperativa se instala, às vezes naquela região, é o único posto de combustível, ela é o único supermercado, ela é o maior empregador, porque ela possui as indústrias, e ela vai fomentando a rede de jovens e de mulheres para que essas mulheres comecem a pensar coisas diferentes, Joyce. Então, ela começa a produzir um doce, um artesanato, e essa evolução ela vai acontecendo de uma maneira onde a comunidade vai se fortalecendo e a pobreza vai diminuindo, você vai melhorando esse desenvolvimento humano, você vai colocando mais a questão da saúde, elas entram muito na questão do combate ao câncer, elas entram muito nessa saúde da mulher. Então,
essas cooperativas, elas têm esses modelos de transformar as comunidades onde elas estão inseridas. E isso automaticamente reduz e combate aí a pobreza, com certeza. Promove o desenvolvimento do campo e da cidade também, né? Onde tem cooperativas instaladas, a cidade cresce. E o sistema cooperativista, Luciana, ele contribui inclusive para a segurança alimentar mundial, né? Há uma necessidade cada vez mais crescente de produzir mais alimentos, porque mais pessoas estão vindo aí, e a segurança alimentar é um ponto-chave aqui, inclusive para o cooperativismo. Muito, Joyce, sem dúvida. No Brasil, por meio das cooperativas, ela, com toda certeza, ela é um dos pilares do setor alimentar global. Então, as cooperativas conseguem garantir escala. Além da escala, ela vai garantir rastreabilidade, qualidade, estabilidade de fornecimento. Então, quando essa cooperativa é fortalecida com essa inteligência comercial, ela entrega mais valor para a cadeia. E quando ela entrega mais valor para a cadeia, ela vai ser uma das grandes protagonistas dessa segurança alimentar. E os produtores na cooperativa, eles atendem aí são sustentáveis, atendem todas as exigências de Código Florestal, enfim, e também é uma resposta à transição verde que é exigida aí pelos mercados globais, né? Porque não deixam a desejar, cumprem todas as exigências de uma empresa grande, de uma empresa pequena. Todos os produtores, quando você fala em produzir, seja lavoura, seja pecuária, todas as exigências são atendidas. O que eu tenho visto aí dentro das cooperativas é que elas estão ajudando muito o pequeno e o médio agricultor a estruturar essas boas práticas ambientais, tanto as ambientais quanto as sociais, de gestão, e atendendo essa parte de ESG, porque ela vai criando indicadores claros e monitoráveis, porque até então, para o cooperado, para o produtor, isso era muito distante. Falar de ESG, né, era muito distante. Então, agora, a cooperativa está produzindo o ESG em vantagem competitiva. Então, ela inclui a parte de rastreabilidade, de indicador ambiental, de impacto social real. Ela está aprendendo a lidar com isso e até vender isso para o nosso mercado sério. Porque isso tem valor no momento da comercialização. O cooperativismo cresce, é sinal que o produtor cresce, é mais alimento na nossa mesa e um preço mais acessível para o consumidor. Luciana, muito obrigada pelas suas informações aqui. Vamos ver se no final do ano você volta para a gente concretizar aí essa informação dos 35% de crescimento ao ano, que com certeza alcançaremos. É isso mesmo. Muitas cooperativas passaram por uma questão de faturamento menor em 2024 do que 2023. E isso deu uma assustada no pessoal. Agora, a informação que vem chegando de algumas cooperativas é uma retomada desse crescimento e já com perspectivas de bater 20, 25, 30, 35% de faturamento do que fizeram em 2024. Então, acho que vem áreas mais tranquilas por aí, viu, Joyce? É assim que a gente espera. Exatamente. Foi um prazer recebê-la, Luciana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o perfil da Força do Agro.1 no Instagram. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.